Projeto Libélula Nova Terra, relatando os capítulos do livro de Divaldo Franco, pelo espírito de Abélia Rodrigues, Vivendo com Jesus. Vamos relatar capítulo por capítulo de uma forma carinhosa. Vamos lá? Capítulo 29. Glorificação pela prece. Os discípulos haviam acabado de receber a diretriz de segurança para enunciar e viver a emoção da prece eficaz. Eram dispensáveis palavras e fórmulas cabalísticas, tornando-se necessária somente a comunhão mental com o Pai generoso. As tradições haviam estabelecido processos complicados para pedir e raramente apresentavam diretrizes para agradecer. Solicitado pelos companheiros para que apresentasse uma proposta singela, como a pureza dos lírios do campo, ele lhes ofereceu a nobre oração que ficou denominada como dominical. Ela possui todos os requisitos próprios para o colóquio com Deus, abrindo as portas dos sentimentos e desnudando-os interiormente, a fim de que cada orante se apresente como é, sem atávios nem dissimulações, destituído de aparências e aconchegando-se-lhe com a pureza interna, sinceramente convencido do seu amor. Ele havia explicado como procedem os seres humanos quando buscados e como age o Supremo Pai em relação aos filhos necessitados. Ainda assim, ficaram algumas interrogações nos discípulos e ele as pôde perceber. Embora fossem simples na aparência, eles eram espíritos vividos, ricos de outras experiências que viriam a lume no momento próprio. Mas naquele instante, algo aturdidos, deixaram-se invadir por inquietações que lhes caracterizavam o dia a dia. Não conheciam o mundo e nem as suas tramóias, os que sempre viveram naquela região, à exceção de Judas, que viera de Cariote, a 8 quilômetros de Jerusalém, e antes houvera sido oleiro, e desse modo mantinha a simplicidade das gentes do interior, das regiões pobres e laboriosas, esquecidas pelos poderosos. Encontravam-se na condição de discípulos e não tinham dimensão das tarefas que os aguardavam, nem sequer do significado profundo em torno do convite que lhes havia sido feito para o seguissem. Como ovelhas mansas que conhecem a voz do seu pastor, abandonaram os poucos recursos, afastaram-se das lides cotidianas e seguiram-no, ora fascinados por ele, noutros momentos taciturnos e receosos, sem compreenderem a magnitude do ministério que lhes estava sendo proposto. Tudo lhes parecia muito difícil de entender, embora o deslumbramento ante todos os sucessos que presenciavam. Jamais haviam pensado na possibilidade daquelas ocorrências. Ademais, o mestre fascinava-os e não podiam resistir ao seu arrebatamento. Tinham participado de acontecimentos que ninguém jamais vivenciara, e isso os mantinha tocados de ternura pelo Senhor. Necessitavam, porém, de aproximar-se também do Pai, tanto referido por ele
e o recurso mais seguro era a oração, dando continuidade às explicações necessárias para o êxito da prece. Jesus, enternecido, concluiu: E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-ás, buscai e achareis, batei e abrir-se-á-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Era como uma sublime inspiração musical. Houve um breve silêncio para que penetrasse no seu conteúdo profundo e sábio, após o qual ele prosseguiu com a sua lógica imbatível. E qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, também, se lhe pedir peixe, dá por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará o escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Havia uma sublime e mágica promessa de amor dessa proposição especial. Se entre as criaturas humanas, ainda vencidas pelo egoísmo, a bondade paternal predomina, muitíssimo grandiosa é a do genitor divino, sempre vigilante em relação aos filhos amados. A oração é o recurso mais valioso para aproximar a criatura do seu Criador. É também tônico para erguer da debilidade a ponte para a comunhão com a vida em abundância, o vigor para todos os momentos e o meio rápido para a renovação das forças. A epopeia da oração, ainda pouco vivenciada pelos seres humanos, encontra-se nesse poema de encantamento apresentado por Jesus, glorificando o Pai e engrandecendo os filhos. Deve-se entender, no entanto, o sentido especial dos ensinamentos neles contidos. Discernir o que pedir, porquanto nem tudo o que se pede é o ideal para a existência feliz, em razão da falta de sabedoria do que se deve solicitar. Confunde-se necessidade real com interesse momentâneo, com paixão egóica, ao mesmo tempo com ambição desmedida e fuga dos efeitos que seguem às realizações infelizes. A arte de pedir é também a sabedoria de eleger. Nem sempre, por isso mesmo, o Pai concede ao orante aquilo que ele deseja, porque sabe não o ser o de que realmente necessita. A dor e a escassez são disciplinas abençoadas para o aformoseamento do espírito, para a conquista da saúde e da abundância, em vez de punição. A solidão e o sofrimento são oportunidades redentoras que devem ser vivenciados com alegria, a fim de aprender-se a viajar para dentro, para o ignorado país de si mesmo, enriquecendo-se de autoconhecimento. Por outro lado, em face das angústias normais, no processo da evolução, busca-se sair das situações penosas sem nenhuma preparação para aquelas que se constituirão futuros desafios e aguardam sabedoria para serem vivenciadas. Nem todos, portanto, buscam o melhor, porém o mais agradável, prazeroso, mesmo que tenha um amargo final. De igual maneira, bate-se às portas do bem ou no nadas, buscando-se coisas e valores sem significado, pela ânsia de possuir,
e desfrutar de ti. Jesus é a lição viva da renúncia às coisas e aos impositivos do mundo. Os seus discípulos ainda não entenderam e por isso não sabem orar. Não querem submeter-se às instruções do processo evolutivo, esperando diferenças e milagres que os não existem. Ao seu lado, a brisa da natureza era mais cariciosa e a vida muito mais prazerosa. Ele, porém, teria que retornar ao sólio do Altíssimo e para que ninguém padecesse mais de solidão ou de abandono. Ele os ensinou a orar, ofereceu-lhes a glorificação pela prece, mediante cujos recursos poderiam sempre estar usufruindo os benefícios da sua presença. E foi assim que realmente aconteceu, quando chegaram os dias do testemunho.